amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano, por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam o nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se, se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. O trecho ao qual eu vou mencionar faz parte do Evangelho de Judas e somente algumas partes, a grande maioria ainda encontra-se perdido. Bom, Jesus fala com Judas particularmente. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado, Jesus disse: "Afasta-se dos outros e eu poderei te falar sobre os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá para que os 12, então discípulos, possam vir novamente a se realizar com seu Deus." Judas disse: "Quando tu me contarás essas coisas e quando virá o grande dia da luz do amanhecer para a geração?" Mas quando ele falou isso, já era tarde e Jesus o havia deixado. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu novamente a seus discípulos. Eles lhe disseram: "Mestre, para onde foste e o que fizeste quando tu nos deixastes?" Jesus lhes disse: "Eu fui para uma outra grande e sagrada geração." Seus discípulos lhes perguntaram: "Senhor, o que é essa grande geração que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nesses reinos?" Quando Jesus ouviu isso, riu e lhes disse: "Por que vocês estão pensando em seus corações na forte e sagrada geração? Verdadeiramente eu digo a vocês que ninguém nascido deste On verá essa geração, e nenhuma hoste de anjos das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa do nascimento mortal pode se associar com ela, porque aquela geração não vem reticências, que se tornou reticências. A geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade." E agora sim o texto começa a se perder. O trecho descrito ele foi retirado da tradução do Evangelho de Judas feita diretamente de um original em inglês e cedida pela Fraternitas Rosacruciana Antiqua. É aqui que se fala que o suposto discípulo traidor assumiria seu papel no grande esquema das coisas junto a Jesus. Ou seja, ele teria que ajudar o Salvador em sua missão para que esse se livrasse do seu corpo e pudesse transcender o reino espiritual. Desde sua divulgação pela National Geographic, o documento levantou ira e fúria por parte dos católicos mais exaltados, mas para muitos ainda é encarado como um simples evangelho apócrifo que tem como principal esclarecedor o pensamento gnóstico dos primeiros cristãos. Mas se levarmos em conta que os personagens bíblicos dessa época são influenciados por outras seitas e crenças então vigentes, poderemos rastrear o mapa de influências e verificar a verdadeira natureza de seus credos. Por exemplo, no ano de 1923, o pesquisador húngaro Edmond obteve uma permissão para pesquisar nos arquivos secretos do Vaticano os livros que teriam influenciado outro nome de peso dentro da Igreja Católica, São Francisco de Assis. Mas qualquer um que goste da história ou que queira simplesmente caminhar pelos mais de 40 quilômetros distantes que contém pergaminhos e papiros antiquíssimos, sabe que há muito mais lá guardado do que podem imaginar nossas mentes. Assim foi que o húngaro viu entre evangelhos nunca publicados e manuscritos originais de santos apócrifos uma obra que lhe chamou a atenção, chamada Evangelho Essênio da Paz, texto teoricamente escrito pelo apóstolo João e que narrava passagens desconhecidas da vida de Jesus Cristo, apresentando ali como o principal líder de uma seita judaica, até então pouco comentada, os essênios. Edmond traduziu o texto e publicou em 4 volumes, o que gerou sua excomunhão por parte da Igreja Católica. Alguns anos antes, em 1880, o padre inglês Gideon encontrou um manuscrito em aramaico em um monastério budista na Índia. O chamado Evangelho dos 12 Santos teria sido levado por aquele país por essênios que fugiram de sua terra natal e lá se refugiaram. O clérigo saiu assim espalhando pelos 4 cantos que havia descoberto o verdadeiro Novo Testamento. Dizia que, segundo o achado, a Bíblia estava errada e que Cristo era um essênio que defendia a encarnação e o vegetarianismo. Isso, dito em plena Inglaterra vitoriana, era o mesmo que se confessar blasfemo, o que resultou na destruição do original do incêndio que destruiu a casa de Gideon. Esses foram apenas 2 exemplos dos textos apócrifos que, por causa do sensacionalismo que rodeava a divulgação de seu conteúdo, perderam bastante crédito perante a comunidade histórica. E teorias estranhas sobre o que Cristo fez ou deixou de fazer não faltaram nesses anos todos em que novos apócrifos foram descobertos. Um dos exemplos mais estranhos aconteceu em 1970, quando o pesquisador inglês John Allegro, que também estudava os essênios, cismou de provar que Jesus
nunca existiu e que não passava de uma alucinação causada pela ingestão de cogumelos. Seus colegas da comunidade científica chegaram a dizer que Allegro entendia mais de cogumelos do que de Cristo. Intimamente ligados à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os essênios e suas seitas sempre foram um ponto de partida para aqueles que estudavam os apócrifos e acreditavam que os ensinamentos de Jesus sofreram forte influência deles. Vamos verificar o que se sabe dessa estranha seita. Para muitos historiadores, dos quais o mais comentado é o orientalista Christian Ginsburg, os essênios foram os precursores do cristianismo, pois a maior parte dos ensinamentos de Jesus, incluindo suas frases e comportamentos, remete diretamente ao ideal essênio da vida espiritual. E não apenas o caso de Jesus, mas também do de Judas, que especula se teria sido um essênio. O nome essênio é originário dos termos Asaia, em sírio, Essenoi ou Esaia, em aramaico, todos com o significado de médico. Considerados pelos historiadores como salvos do esquecimento por causa dos pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, os essênios são citados até pelo historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no ano de 37 até 100 depois de Cristo. É ele quem relata a divisão dos judeus do segundo templo em 3 grupos principais, os saduceus, fariseus e essênios. Também relata que possuíam cerca de 4.000 membros espalhados por aldeias e povoações rurais. Surgiram numa época em que a Palestina vivia sob domínio de diversos povos estrangeiros, condição que durava desde o ano de 587 a.C., quando os babilônios atacaram e conquistaram Jerusalém. No século II a.C., há o domínio dos Seleucidas, gregos que habitavam a atual Síria, e a cultura helenista oferecia sérias ameaças às tradições hebraicas. As crenças na vinda do Messias surgiram nessa época como uma maneira de resgatar o judaísmo, pois acreditavam que essa figura divina viria para exterminar aqueles que não seguiam suas crenças e salvar aqueles que seguiam o que conhecemos como Velho Testamento. E isso poderia acontecer a qualquer momento. Começaram então a oferecer grupos que seguiam preceitos religiosos de maneira bastante ortodoxa e se mostravam chocados com os hábitos das culturas estrangeiras e a grande presença de cegos, surdos e leprosos que infestavam a região do templo. Esse é o cenário onde os essênios aparecem. Liderados por um sacerdote, uma parte deles vai orar, meditar e estudar as leis da região no deserto da Judéia, hoje ocupada pelo Estado de Israel. Para eles era uma região longe de tudo, o que consideravam impuro e onde viria a se constituir uma das primeiras comunidades monásticas do Ocidente, o chamado Monastério de Qumran. Esse monastério seria construído numa parte considerada de menor altitude de todo o planeta, cerca de 400 membros abaixo do nível do mar, onde quase não chove, e o mar apresenta uma densidade tão grande por causa do sal contido e suas águas que o banhista quase não afunda. Lá estão estabelecidas regras de convívio e uma partilha de bens individuais. Mulheres são proibidas e todos aqueles que não cumpriam as determinações eram duramente punidos. O sacerdote, que era o líder, toma a alcunha de mestre da justiça, respeitado e cultuado por toda a comunidade e logo se torna uma figura verdadeiramente mítica. Outro membro assumiu o papel de guardião, encarregado de presidir as refeições e decidir questões que envolviam assuntos relativos à doutrina, justiça e pureza. E esse membro, que conhecido como episcopos, aquele que olha de cima, em grego, vai gerar mais tarde a figura de bispo. Flávio Josefo, o historiador judeu mais conhecido e consultado, recebeu ligações de um mestre essênio com o qual conviveu durante 3 anos. Por isso é considerado uma fonte bem confiável. Ele relatou que os membros da seita tinham por hábito acordar antes do sol nascer, ficavam em silêncio e faziam suas preces até receberem suas tarefas, que eram designadas por um mestre de acordo com a capacidade de cada componente. Trabalhavam no cultivo de vegetais ou no estudo das escrituras durante 5 horas diárias. Assim que suas tarefas terminavam, tomavam banhos frios e vestiam túnicas brancas. Comiam em silêncio, que só era quebrado pelas orações recitadas pelo sacerdote encarregado no começo e no fim de cada período. Depois, retiravam suas túnicas e voltavam para o segundo período de trabalho até o sol se pôr. Então, tomavam um segundo banho e jantavam no mesmo esquema da refeição anterior. Josefo também fala que os essênios tinham uma relação especial com a terra. Um dos seus rituais consistia em cavar um buraco de mais de 30 centímetros de profundidade, num lugar isolado, depois pulavam para dentro dele, a fim de relaxar e meditar. Usavam um calendário baseado no egípcio, que continha 364 dias. O primeiro dia do ano de cada mês caía sempre numa quarta-feira para ficar de acordo com os preceitos do Gênesis, que afirmava que o sol e a lua foram criados no 4º dia. Esse mesmo calendário trouxe problemas para a seita, pois outros judeus podiam atacar o monastério bem nos Shabbats, os dias em que o descanso era sagrado e que qualquer esforço físico, inclusive se defender, era proibido.
Eram rígidos mesmo em sua dieta. Absolutamente nenhum homem poderia comer qualquer criatura viva, com uma única exceção. Comiam legumes, azeitonas, figos, tâmaras e um tipo muito rústico de pão que quase não levava fermento. Bebiam suco de frutas e um extrato de uva levemente fermentado, conhecido como vinho novo. Nos Shabbats, todos tinham por obrigação passar o dia inteiro em jejum. De acordo com o texto publicado no site Mistérios Antigos, há estreitas ligações entre as crenças cristãs e essênias. O arqueólogo inglês G. Lancaster Harding, diretor do Departamento de Antiguidades da Jordânia, fala sobre isso. Leia-se pelo texto a seguir. A mais espantosa revelação dos documentos essênios até agora publicada é de que os essênios possuíam, muitos anos antes de Cristo, práticas e terminologias que sempre foram consideradas exclusivas dos cristãos. Os essênios tinham a prática do batismo e compartilhavam um repasto litúrgico de pão e vinho presidido por um sacerdote. Acreditavam-se na redenção e na imortalidade da alma. Seu líder principal era uma figura misteriosa chamada de o Instrutor da Retidão, um profeta sacerdote messiânico abençoado com a revelação divina, perseguido e provavelmente martirizado. Muitas frases, símbolos e preceitos semelhantes ao da literatura essênia são usados no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João e nas Epístolas de Paulo. O uso do batismo por João Batista levou alguns eruditos a acreditar que ele era um essênio ou fortemente influenciado por essa seita. Os pergaminhos deram também um novo ímpeto à teoria de que Jesus poderia ter sido um estudante de filosofia essênia. É de se notar que o Novo Testamento nunca menciona os essênios, embora lance frequentes calúnias sobre outras duas seitas importantes, os saduceus e os fariseus. Embora a religião de Qumran esteja historicamente ligada aos essênios, ainda assim não se sabe com certeza se os pergaminhos do Mar Morto são totalmente de autoria da seita. Na fortaleza de Massada, construída por Herodes, o Grande, palco da violenta destruição do último reduto de patriotas judeus pelo exército romano em 73 a.C., foi descoberta uma cópia de um texto que pertence à coleção de Qumran. Isso levanta a possibilidade de os habitantes das cavernas do Mar Morto serem zelotes na época do massacre. Também há opiniões que afirmam que a região das cavernas era, na verdade, habitada por caraítas, ramificação do judaísmo que defende a autoridade das escrituras como fonte de revelação divina, judeus, cristãos, zelotes, a ala radical dos fariseus, ao mesmo tempo uma seita e partido político judaico, saduceus, seguidores de uma escola filosófica judaica e fariseus judeus devotos à Torá e criadores das sinagogas. O principal motivo para toda essa agitação em torno do Evangelho de Judas é mais que uma tentativa de reabilitar a personagem bíblica, como acusam várias pessoas em diversos fóruns da internet. Muito do que se diz que o texto pode lançar uma luz mais detalhada sobre os essênios e seus pensamentos, além de estabelecer a maneira pela qual seus ensinamentos podem ter influenciado a missão de Jesus. Ainda aqueles que não admitem ligação entre Jesus e os essênios, alegando que o Filho de Deus pode ser divino, não necessitaria de nenhum tipo de aprendizado terreno, argumento utilizado inclusive para atacar outros apóstolos. E a ideia de que Judas seria um representante essênio encarregado de acompanhar Jesus soa como uma blasfêmia maior ainda. Porém, ninguém poderia esperar que a descoberta tivesse uma repercussão tão grande, ainda mais porque a história da descoberta do texto parece mostrar que a obra estava mesmo fadada ao desaparecimento. A antiquária grega Frida comprou o original em 2000, depois que ele esteve trancado no cofre de um banco em Nova York por 16 anos. Qualquer um ficaria extremamente preocupado em como lidar com algo tão frágil. Por isso, o trabalho da equipe do National Geographic para a recuperação não só do documento em si, como de seu conteúdo por ser considerado um grande avanço para a ciência e um bem inestimável para a história bíblica. De acordo com a matéria publicada na revista National Geographic, o professor Rudolf Kaiser tinha em suas mãos justamente o trecho em que consta nesse capítulo. Seu conteúdo mostra um Judas bem diferente do que os 4 evangelhos canônicos oficiais mostram. O personagem beira o heroísmo e o único que entende a palavra de Cristo. Seria mesmo uma falsificação engenhosa como recém-divulgada a caixa que guardava os ossos de Tiago, irmão de Jesus? Pelo menos no caso desse documento, há uma comprovação histórica vinda de Irineu, bispo de Lyon, por volta do ano 180 d.C. O clérigo escreveu uma obra de 5 volumes chamada Contra as Heresias, em que criticava de maneira quase violenta todas as concepções sobre Jesus que diferiam das apresentadas pela igreja tradicional. E é o próprio Irineu que cita um grupo que reverenciava Judas Iscariotes e que, segundo ele, criaram uma história fictícia a qual chamam Evangelho de Judas. 4 especialistas que tiveram acesso ao original opinaram sobre seu conteúdo, e suas observações podem ser ouvidas no original em inglês, no site da National Geographic.
O primeiro deles é o professor Marvin Maier, diretor do Instituto Albert Schweitzer da Universidade de Chapman, no condado de Orange, na Califórnia. É um dos estudiosos de maior renome sobre gnosticismo, a Biblioteca Nag Hammadi, e textos a respeito de Jesus fora o Novo Testamento, autor de diversos livros e artigos sobre religiões greco-romanas e cristãs durante a Antiguidade em seu período final. O Códice de Frida, na verdade, inclui 4 textos diferentes e um manuscrito cópico com linguagem cópica escrita em páginas de papiro. Há 4 textos distintos que se encontram nesse códice em particular. Os 4 textos encontrados nesse códice são a Carta de Pedro a Filipe, um livro ou um texto intitulado Jaime, que é uma versão de algo que já conhecíamos. O primeiro Apocalipse ou Revelação de Jaime tem, é claro, o Evangelho de Judas. Então tem um texto em fragmentos, no fim, que estamos chamando de o livro de Alugienes, ou o livro de Estranho, que é um texto fascinante a respeito de Jesus e o desconhecido que aparece em forma humana e dá a revelação ao mundo. Para Maier, todos os 4 textos que fazem parte do original e grande parte dos de Nag Hammadi podem ser chamados de gnósticos e os defende ao afirmar que todos possuem um pouco de luz divina, que existe a fagulha divina dentro de toda pessoa que tenha conhecimento, e se essa pessoa for capaz de jogar fora toda a ignorância e chegar à essência do autoconhecimento, que ele ou ela de fato é, então essa pessoa vai reconhecer que existe um pouco de Deus dentro da pessoa. O segundo especialista é Craig Evans, professor do Novo Testamento na Faculdade de Divindades da Acádia, Universidade da Acádia em Howville, Nova Escócia, Canadá. Foi professor assistente convidado de estudos religiosos na Universidade de McMaster, em Hamilton, Ontário, além de ter atuado durante 21 anos como professor de estudos bíblicos na Universidade Trinity Eastern, em Langsley, na Colômbia Britânica, também no Canadá, e autor de mais de 50 livros sobre o Novo Testamento. Para ele, o elemento mais interessante do Evangelho de Judas é o pedido de Jesus para que Judas o traía. E acho interessante porque os próprios evangelhos canônicos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, não nos dizem porque Judas fez o que fez. Ele fez alguma coisa por trás dos panos, e nos evangelhos temos outros personagens que fazem coisas por trás dos panos. A ideia no texto é bastante clara. Jesus completou o seu ministério e precisa voltar para o céu. Para isso, precisa dar um fim ao próprio corpo carnal, e Judas é o único que compreende essa intenção e possui a coragem para realizar o que é preciso para alcançar esse objetivo. O terceiro especialista é Bart Ehrman, professor e chefe do Departamento de Estudos Religiosos na Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. Atua na área de interpretação do Novo Testamento e história do cristianismo antigo, analisando principalmente ortodoxia e heresias. É ele quem lembra a obra do Bispo Irineu e, graças a seus escritos, chegou a nós o registro de uma religião gnóstica conhecida como cainitas, que viam Caim, filho de Adão e Eva, como um herói da fé. Caim teve o bom senso de se voltar contra do Deus dos judeus, que, é claro, o puniu pelo assassinato do irmão Abel. Mas essa não foi uma ação má, foi uma boa ação porque mostrou que Caim estava, de fato, do lado do verdadeiro Deus e não do Deus que criou esse mundo e no fim convocou Israel para ser seu povo. Para os cainitas, adeptos de uma doutrina que seria mais tarde conhecida como maniqueísta, influência de outras correntes como os cátaros, o Deus desse mundo não era o verdadeiro e acima estava outro Deus que merecia ser adorado. Para tanto, era necessário respeitar as regras pelo Criador do mundo material. Assim, o Evangelho de Judas seria o texto mais sagrado para esses adeptos. A quarta e última pesquisadora é Elaine Pagels, professora da Bolsa de Fundação Harrington Spear Payne Religião, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Foi chefe do Departamento de Religião na Faculdade Barnard e antes professora associada da Universidade de Columbia e autora de diversos livros e artigos a respeito do gnosticismo e o início do cristianismo. Para ela, a noção de que Jesus e Judas agem juntos e que Judas tem um destino especial é o aspecto mais fascinante do texto. E ele ainda acrescentou: independente de acreditarmos se é verdade ou não, é uma perspectiva sobre a história de Jesus de que nunca ouvimos falar. É como a perspectiva a respeito de Maria Madalena e obtivemos no Evangelho de Maria, ou como a perspectiva de São Tomás que obtivemos no Evangelho de São Tomás, ou na perspectiva de São Paulo ou de São Pedro que encontramos nesses outros evangelhos secretos. E que, sabe como é, sabemos muito pouco a respeito da vida e da morte de Jesus de Nazaré. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre o Evangelho de Maria Madalena. Grande abraço a todos e bons sustos!